Pois bem, meus irmãos, prosseguindo então no estudo do Apocalipse, vamos agora ao versículo 4, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Quem está com o livro está na página 23, diz assim o versículo: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Bom, vamos tentar entender então esse versículo. Aqui o apóstolo João, ele começa exatamente descrevendo o que ele vai escrever às 7 igrejas da Ásia. Tá bom? Como eu disse para vocês, ele provavelmente ele já tinha saído da ilha de Patmos, é o que se acredita na história, não? E ele então contou as revelações para os irmãos. Bom, e aqui comentar primeiro sobre esse título que aparece aqui, aquele que é, e que era, e que há de vir. Bom, essa expressão aqui claramente liga Jesus Cristo, mostrando que ele é homem, mas também é Deus. Porque é claro que essa expressão está fazendo referência a quem? Ao mesmo nome de Deus no Antigo Testamento, Yahvé. Quando ele fala, eu sou o que sou, é uma expressão similar, sendo que Jesus, ele praticamente, ele acrescenta aqui, né? Aquele que há de vir. Então, eu sou o que sou e que há de vir. Esse pode ser o significado dessa expressão aqui, tá bom? Então, está falando de Jesus Cristo como Deus eterno. Está falando de Jesus Cristo como Deus eterno. Em Êxodo, primeiro Deuteronômio 32, 39, eu coloquei até aí no resumo para vocês. Quem tiver com a Bíblia, abra em Deuteronômio 32, 39, que diz assim: Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Tá bom? Então, essa expressão, eu sou, ok? E também Êxodo 3,14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Essa tradução, eu sou, até para vocês poderem entender o significado de Jesus se apresentar com esse título. O significado do eu sou é aquele que ele tem a vida em si mesmo e que ele age no presente. Esse nome ele contrasta com os deuses egípcios, porque eram sempre lendas do passado. Né? Os deuses egípcios nunca faziam nada no presente. Por isso que Deus se apresentou com esse nome, e ele diz para Moisés que ia punir os deuses do Egito, e os egípcios, né, ficaram espantados. Poxa, esse Deus, os profetas dele falam e as coisas acontecem. E eles também ficaram, vamos dizer, certamente aborrecidos, porque o Deus do Egito, né, que era chamado de Amon, que era o Deus maior de lá, ele não respondeu nada, ele não fez nada. Ou seja, era um Deus de lendas do passado, de histórias do passado. Já o Deus de Israel, ele não pode ser lenda, por quê? Porque ele age no presente. Essa é a diferença, tá bom? Então, quando ele usa aqui esse título, aquele que era, que é, tá bom? Ele está claramente falando de Jesus Cristo como Deus eterno. Estamos falando de Jesus Cristo como Deus eterno. Eu coloquei aí também para leitura 1 Timóteo 6,16, está na página 25 do livro. Esse texto diz, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, aquele que tem ele só a imortalidade, ou seja, porque Deus ele tem a vida em si mesmo.
Ele não veio a existir, ele existe eternamente. Já vi pessoas definindo erradamente isso, né? Que Deus veio a existir pelo seu próprio poder. Não. Se você disser isso, está errado. Você está dizendo que ele veio a existir. Deus, ele existe eternamente. Coloquei aí também Isaías 41, versículo 4, que diz: quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, Yahvé, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. E também Isaías 44, versículo 6. Assim diz Yahvé, rei de Israel e seu redentor, o Yahvé dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E Jesus vai se apresentar com este mesmo título, né, que Yahvé se apresentava no Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus Cristo também é o Deus eterno. Porque Jesus Cristo também é o Deus eterno. Então, quando ele se apresenta com esse título, aquele que é e que era e que há de vir, ele está dizendo que ele é o Deus eterno, do eterno passado, o Deus que é, que age no presente, tá bom? E que há de vir, ou seja, que voltará para implantar o seu reino aqui na terra e trazer justiça sobre a humanidade. Essa justiça também em forma de juízo sobre aqueles que durante a grande tribulação eles estão dando espaço para o império do mal. A humanidade, ela está pedindo para se afastar de Deus e ela está, vamos dizer, caminhando numa direção como que dizendo que o Deus da Bíblia não é bom. É isso que é pregado pelo gnosticismo, que vamos dizer, uma religião que está dominando o mundo. A maçonaria é gnóstica, os jesuítas, o Papa Francisco que morreu, né, ele era gnóstico, ok? Então é a mensagem que eles estão escolhendo. E segundo a profecia bíblica, Deus vai permitir que eles sejam dominados por essa religião que eles estão dizendo ser a melhor, que o mundo a cada dia reverencia mais aquela religião. Deus vai permitir que por 7 anos eles sejam dominados por essa religião, e aí eles vão conhecer a verdade de quem defende essa religião, que a Bíblia descreve como demônio, que quer destruir a humanidade. Então, a humanidade vai sofrer por 7 anos, porque Deus criou o ser humano livre, e se o ser humano quer servir ao mal, Deus vai permitir que o ser humano sirva ao mal. Mas um dia também será cobrado dele essa decisão, né? Bom, o número 1.4.3, ou seja, capítulo 1, versículo 4, a terceira parte, o versículo 4 falou de 7 espíritos. Veja, eu vou reler o versículo 4 para você poder ler, né? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, graça e paz da parte de Jesus Cristo, aquele que é e que há de vir, e também da parte do Espírito Santo, que aqui é chamado dos 7 espíritos. Bom, o que seriam esses 7 espíritos? Eu coloco aí que essa expressão ela aparece 2 vezes no Apocalipse capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Então, novamente aqui a expressão 7 Espíritos de Deus. Eu não vou entrar agora no comentário do capítulo 3, versículo 1. Isso é bem mais para frente, né? Estou só mostrando que é um segundo momento que essa expressão aparece. Também em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, que diz: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos
de Deus. Bom, é claro que aqui nós temos uma simbologia, tá ok, irmãos? O Espírito Santo é um, vamos assim dizer. É um Espírito, mas quando fala dos 7 Espíritos de Deus, está falando de operações do Espírito Santo, tá bom? E é claro que aqui está falando do Espírito Santo. Bom, então eu separei aí também Isaías, ele nos responde quem são esses 7 Espíritos de Deus. É a terceira referência que eu coloquei aí. Isaías capítulo 11, versículo 2, que diz: e repousará sobre ele, primeiro, o Espírito do Senhor, que é o Espírito de Yahvé, né? Segundo, o Espírito de sabedoria. Terceiro, de inteligência. Quarto, Espírito de conselho. Quinto, Espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. Tá bom? E sexto, né? E Espírito de conhecimento e temor do Senhor. 7. Tá bom? Então, esses são, vamos dizer, os 7 Espíritos de Deus. Mas o que significa isso? O Espírito de Deus é um. Então, é claro que aqui está falando, né, de operações, do que o Espírito Santo opera. Operou nos profetas, operou em Jesus, homem, e opera em nós. Tá bom? Lembrando que a Bíblia diz que foi do agrado do Pai que a plenitude do Espírito habitasse nele. Ok? Bom, prosseguindo, o item 1.5, capítulo 1, versículo 5.1, a fiel testemunha. Vamos ler então primeiro esse versículo, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Bom, então eu destaquei aqui para nós podermos comentar primeiro sobre esse título que ele apresenta de Jesus, a fiel testemunha. Bom, vocês sabem que testemunha em grego é mártir, né? A palavra mártir passou a ter um significado também especial, porque todo mundo que dá testemunho, eu, por exemplo, nesse momento, eu sou um mártir, porque eu estou dando testemunho. Só que a palavra mártir, ela passou na história, né? Passou a designar aqueles que deram testemunho através da morte, que seria o testemunho mais forte que existe, tá bom? Na hora de ameaça de morte, eles falaram: eu não nego Jesus nem sob ameaça de morte. Então esse é a testemunha. Então ele passou a ser um mártir, tá bom? Mas lembrando que testemunha, mártir em grego, representa todo tipo de testemunho que você dá literalmente, tá ok? Bom, eu sugeri aí 2 versículos para vocês, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Abra aí a sua Bíblia para você acompanhar, que diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo, ele é uma testemunha, porque ele pode testemunhar diante de Deus e também interceder por nós, né? Ok? Testemunhar a limitação desse corpo, dessa carne. E olha que ele esteve em um corpo que não tinha pecado. Ele esteve em um corpo que não tinha pecado. Mesmo assim, ele, vamos dizer, foi tentado, então ele percebeu alguma limitação nesse corpo. Essa limitação foi demonstrada, Adão e Eva, eles acabaram cedendo. Esse é um corpo limitado. Então Jesus Cristo pode dizer, até uma hora de um devocional, né? Que Jesus Cristo pode dizer sobre mim, sobre você, cada vez que ele for interceder diante de Deus por nós,
ele, como fiel testemunha, ele pode dizer, olha, eu estive naquele corpo e não é um corpo que, no mesmo estado que eles estão hoje. Eles já receberam o pecado dos seus pais, então aquele corpo deles é mais frágil ainda, né? Então tenha misericórdia dessa criatura, porque ela tem as suas fraquezas, tá bom? Então, o primeiro título que vem aqui nesse versículo, e aí eu gosto desse texto de Hebreus, porque exatamente mostra como ele pode se compadecer das nossas fraquezas, né? Porque ele foi tentado. Bom, aqui também eu aproveito para comentar para vocês uma questão doutrinária, né? Porque Jesus Cristo, como homem, foi tentado, e algumas pessoas questionam assim, o corpo que Jesus estava era um corpo corruptível ou incorruptível? Ou seja, é um corpo que pode se corromper? Sim, era um corpo que pode se corromper. O corpo dele era igual ao corpo de Adão. Tá bom? O apóstolo Paulo coloca, o corpo de Jesus era igual ao corpo de Adão. Como homem, ele era 100% igual a Adão. E exatamente, a vitória que ele nos traz é porque ele estava no corpo igual ao de Adão, mas ele foi tentado, tá bom? Como Adão e Eva foram, na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e na soberba da vida, foi tentado da mesma maneira, tá bom? Só que ele sem pecado, disse. Tá bom? Ok? Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Tá bom? O número 1.5.2, outro título de Jesus, o primogênito dos mortos. Tá bom? Jesus Cristo como primogênito dos mortos, ou a primícia dos que dormem, ele é exatamente o primeiro a receber um corpo incorruptível. É isso que, esse título que podemos dizer está sendo repetido, já que era falado algumas vezes no Novo Testamento. Então eu coloquei aí duas referências para nós lermos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Lembrando, nós estudamos semana passada, como uma introdução ao Apocalipse, a simbologia das primícias, quando Jesus ressuscitou. Ok? E assim Jesus foi feito as primícias dos que dormem. Por quê? A primícia significava levar o primeiro molho da colheita, tá bom? Levar diante de Deus. Então Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo incorruptível. Todas as ressurreições antes de Jesus, antes da ressurreição de Jesus, foram ressurreições para corpos físicos e depois voltar a morrer, tá bom? Como a ressurreição de Lázaro, as ressurreições que Elias e Eliseu fizeram, tá bom? Foram ressurreições para corpos corruptíveis. Tá bom? Só Jesus, Jesus foi o primeiro a receber o corpo incorruptível, e acreditamos que até hoje todos que ressuscitaram com corpos corruptíveis. Os primeiros a receber corpos incorruptíveis será no arrebatamento da igreja, tá bom? E eu sugeri aí também 1 João capítulo 3, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2, que diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, olha, então, Jesus ressuscitou, tá bom? Como homem, ele continua, como eu falei para vocês, na minha visão, até com
alguma limitação, já que ele precisa ser revelado num determinado momento, mas ele continua com a sua natureza humana ressuscitada. E nós, a promessa à igreja é que nós seremos semelhantes a ele. O estágio que Jesus Cristo, o homem, assumiu quando ele ressuscitou é o estágio que ele está até hoje. E nós seremos semelhantes a ele. Então, se ele estivesse num estágio diferente, talvez até de divindade, então nós seríamos semelhantes a ele? Não, nesse sentido não. Então ele como homem, nós seremos semelhantes a ele. Bom, o item 1.5.3, o versículo também disse que ele é o príncipe dos reis da terra. Bom, o que significa príncipe? Príncipe significa principal. Príncipe significa principal. Por isso, é dito que ele é o príncipe dos reis da terra, ou seja, ele é o principal de todos os reis. Tá, ok? Ele é o principal de todos os reis. Bom, ainda esse versículo também diz que ele nos ama e nos lavou. Bom, eu sugeri aí para nós lermos Malaquias capítulo 1, versículo 2. Como nessa declaração de amor, então eu pego um exemplo de declaração de amor do Antigo Testamento, tá bom? Malaquias 1:2 que diz: eu vos amei, diz o Senhor, diz Yahvé. Sempre quando está Senhor tudo maiúsculo, é o nome de Deus no Antigo Testamento. Mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Então, Deus dizendo: eu os amei. E aqui Jesus Cristo diz que ele ama a igreja. E essa é uma expressão que vai ser usada no Apocalipse outras vezes. Vai ter um momento que Jesus Cristo vai dizer sobre a igreja dele. Ele fala: olha, e eu farei com esses que são da sinagoga de Satanás, que venham e reverenciem prostrado aos seus pés e saibam que eu te amo. Falando da verdadeira igreja. Por quê? Porque a verdadeira igreja, ela deu um testemunho espetacular na história. A verdadeira igreja, ela foi perseguida pelos judeus. Depois teve aquela perseguição louca de Nero. Eles continuaram firme, pregando o evangelho. Depois teve a perseguição do Império Romano, de Domiciano até Diocleciano, que eu contei para vocês um pouco mais da história deles. Depois veio a perseguição da Igreja Católica, que é a Babilônia Apocalíptica. Ela perseguiu a Igreja de Jesus de todas as maneiras na história, jogando os cristãos na fogueira. A igreja continuou ali firme. Os cristãos iam para o lugar de morte pregando para os católicos. Depois os protestantes fizeram a mesma coisa. Nós temos N histórias de cristãos sendo mortos por protestantes e indo para o lugar de morte pregando o evangelho para eles. E depois essa perseguição foi diminuindo até perto do ano 1800. Hoje a igreja cristã está lá na China, está lá na Coreia do Norte, em diversos países do mundo, sob risco de morte. E ela continua lá dando um testemunho bonito, que honra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Essa é a verdadeira história da igreja. É claro que tem aqueles que vão dizer para vocês: não, teve um período que a igreja se desviou, ela até matou outras igrejas. Isso é impossível. Isso é impossível de ser verdade. A história da Igreja Católica não é a história da Igreja de Jesus. Ela é a história da Babilônia Apocalíptica que estava matando a Igreja de Jesus. Ok? Então, esse amor que Jesus Cristo diz por essa igreja se justifica, porque teve e hoje ainda tem cristãos no mundo que eles não se dobram diante das heresias, eles não se dobram diante da violência, ok?
Então eles dão um testemunho espetacular na história. Por isso que Jesus Cristo diz que ama essa igreja, tá ok? Bom, o item 1.6.1, o versículo 6 agora, ele diz, eu coloquei aí, nos fez reis. Veja o que diz o versículo, Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então, eu até comento no livro, pode ser traduzido também por nos constituiu um reino. Tá bom? Ele nos fez reis e nos constituiu um reino. E Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz que a igreja vai reinar com Cristo aqui na terra por 1000 anos. Nós vamos estudar esse capítulo, ver como será esse reino aqui na terra. Ok? Bom, eu sugeri aí Êxodo capítulo 19, versículo 6 e Mateus 21, versículo 43. Êxodo capítulo 19, versículo 6, diz o seguinte: E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, sereis um reino sacerdotal. Por quê? Porque a igreja hoje já faz um trabalho de intercessão, mas durante o milênio continuará fazendo também. Ok? E também Mateus 21, 43. Como eles, os judeus, desprezaram o Messias, esse reino passou para a igreja. Veja. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então, Jesus realmente falou claramente para os judeus que o reino deles, o reino seria tirado deles, porque eles não representaram Deus corretamente. E a igreja, formada numa parte de judeus que interpretaram as escrituras corretamente, e esses judeus levaram essa mensagem aos gentios que receberam essa mensagem. Então a igreja, ela consegue honrar o mundo hoje, consegue honrar o plano da salvação de Deus no mundo hoje, o que Israel não conseguiu. Isso é um fato. Isso é um fato. E estava profetizado no Antigo Testamento realmente que Israel, eles não teriam esse entendimento. Deus tem um determinado momento que ele fala para Isaías, que olha, eu estendi as mãos para um povo rebelde a todo momento. E ele fala, e há um outro povo, que não se identificava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Está falando de quem? Dos gentios. Enquanto Israel, Deus descreve ele como um povo rebelde, que Deus estendia as mãos a eles, mas eles teimavam em se manter no caminho errado. E a igreja, como eu disse para vocês, a igreja, até pelo poder que a morte de Cristo nos trouxe, a virtude que a morte de Cristo nos trouxe, essa virtude fez com que a igreja resistisse a toda essa perseguição na história que eu acabei de descrever para vocês também, tá bom? A toda essa perseguição na história que eu acabei de descrever para vocês. Então a igreja realmente, ela deu um testemunho bonito, um testemunho glorioso.